Então foi a preocupação que teve o torcedor do Cruzeiro neste 2018, já nesta reta final, 5 partidas ainda pela frente no Campeonato Brasileiro para terminar da melhor forma possível. O Sidney Lobo comandando a equipe amanhã contra o Corinthians, essa reedição da finalíssima da Copa do Brasil. Todo mundo sabe que o Corinthians vai vir mordido, mas quem entrar amanhã, e o Sidney vai precisar mudar bem o Cruzeiro, mas ele quer conquistar aí um bom resultado. O Sidney Lobo, que desde a primeira passagem, quando veio o Mano Menezes em 2015, ele já comandou o Cruzeiro em 11 jogos, venceu 6, empatou 2 e perdeu apenas 3 partidas. Em 2015 teve um Cruzeiro 3-0 no Joinville, foi a primeira vez que o Sidney comandou o time. Em 2016 foram 4 jogos, Flamengo 2-1 contra o Cruzeiro, esse jogo foi lá em Cariacica, uma virada do Flamengo já no final, o Cruzeiro fazia um grande jogo, o Sidney foi o técnico. Depois em outubro, esse jogo contra o Flamengo em setembro de 16, outubro, Vitória 0, Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0. E no final de 2016, um grande jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, 3-2, ali o Rafael Sobis atuou mais centralizado e começou um 2017 vivendo uma nova expectativa. 2017, Cruzeiro 2, Chapecoense 0, Ponte Preta 1, Cruzeiro 0, Londrina 2, Cruzeiro 2, Cruzeiro até perdeu nos pênaltis na Primeira Liga. E no final de 2017 ainda teve Cruzeiro 2, Ponte Preta 1 e teve Grêmio 0, Cruzeiro 1. Este ano o Mano Menezes foi pouco expulso, aliás ele não foi expulso nessa temporada. O Sidney Lobo comandou o time contra o time de Patrocínio, Patrocinense, foi 1-1 pelo Campeonato Estadual. O Mano ficou porque o Cruzeiro fazia outra preparação para jogar a Copa Libertadores da América, então colocou o time reserva neste jogo. 11 jogos então, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Amanhã a 12ª vez que o Sidney vai comandar a equipe do Cruzeiro, com vários desfalques. Para a vaga do Dedé, mantém o Manuel ao lado do Léo. Para a vaga do Arrascaeta, deve pintar o David, recebendo uma oportunidade de iniciar, o David que não apareceu nos últimos jogos. E para a vaga do Edilson suspenso, não será surpresa se Lucas Romero não jogar na lateral direita. Nem deveria ser surpresa, né? O Lucas Romero é volante de origem. Então o Ezequiel deve entrar na direita para o Lucas Romero atuar na posição de origem dele. Aí deve poupar o Henrique nesse jogo contra a equipe do Corinthians. O Sassá cumpre o 8º jogo de suspensão, depois ele tá liberado. O que a gente imagina, se vai poupar o Henrique, o Sidney pode poupar outros jogadores. Thiago Neves veio numa sequência aí nos últimos jogos, o próprio Ariel Cabral. Então será um Cruzeiro bem modificado, mas mesmo assim uma equipe forte, com Fábio no gol, podendo ter Ezequiel na lateral direita, Manuel, Léo e Egídio. A defesa será essa. E aí no meio campo, se entrar o Lucas Romero, ele entra com o Lucas Silva, o Ariel também ficando fora, Robinho. Se o Thiago Neves não jogar, entraria Mancoejo, que volta de suspensão, David, o Fred está confirmado no ataque, não vai fugir disso o Cruzeiro para este compromisso de amanhã. O detalhe é que o Lucas Romero, se ele receber esta oportunidade como volante, será o 13º jogo dele apenas no meio, em 42 jogos que ele vai completar amanhã, 29 como lateral, 28 na direita e 1 na esquerda na finalíssima contra a equipe do Corinthians. E o Lucas Romero, até o Thiago Reis registrou ontem, a gente trouxe mais cedo dentro do Rádio Esportes, ele falando que nesta temporada que se aproxima, 2019, ele quer atuar mais na posição dele de origem. Entende o Lucas Romero que atuando ali, de repente pode até sonhar com seleção argentina, futebol, ele tem para isso. O Lucas Romero, ele tem se mostrado muito mais útil na lateral direita do que no meio, principalmente porque o Cruzeiro tem muito mais opções, né, Samuel? Eu não sei como fica pro ano que vem, não sei se o seu Zap já tá funcionando com especulações e contratações, mas o Cruzeiro tem que contratar um lateral direito, tem que contratar. O Lucas Romero, todas as vezes que entrou na lateral direita, foi bem. Ele é um reserva de luxo pro Edilson, que imagino continuará sendo o titular. Mas
Eu, sinceramente, adotaria lateral direita. Essa postura do Romero agora de visualizar ter uma chance na seleção da Argentina, eu já teria tomado há muito tempo. E teria avisado pro Edilson, se segura aí, porque senão eu vou ser titular. Mas seleção pela direita? Pela direita. Aí se ele não topa. Ué, mas por que não? A seleção da Argentina tem uma defesa péssima, o meio campo que melhor, mas a defesa da seleção da Argentina é muito ruim. Eu acho que o jogador às vezes se sente diminuído quando fala pra ele, olha, você é volante, mas vai jogar na lateral. Tá jogando. E quantos jogadores na história do futebol se adaptaram em novas posições? O Piazza foi campeão em 70, ele era meio campo de quarto zagueiro na seleção brasileira. Rivelino jogou fora da posição. Isso aconteceu, estou citando exemplos bem antigos, mas recentemente o futebol tem outras histórias de jogadores que se adaptaram, que foram bem, mudando de posição. Ele tem uma concorrência muito forte no meio-campo do Cruzeiro. Na lateral, eu penso até que os cruzeirenses vão concordar, ele joga mais do que o Edilson. O Edilson tem um chute forte. Isso aí o Edilson. Mas para tocar a bola, para ajudar o ataque, para marcação, o Lucas Romero, ele tem uma certa vantagem. Vamos ver, ele entende que, até pensando em seleção argentina, a concorrência seria menor. No meu campo, tá surgindo um lateral na Argentina que joga no Racing, Renzo Saravia, muito bom jogador, acho que o Romero não ia... Você tá querendo tirar as chances do Romero na lateral, é isso aí? Não, é a posição de origem dele. O Samuel já tá escalando a seleção da Argentina. Vamos saber a informação do Corinthians, como é que tá chegando o timão amanhã para o jogo contra o Cruzeiro. Boa noite, Manuel, Léo Figueiredo, Samuel, eu acompanhando atentamente o que diz o Samuel, eu fico pensando assim, o Jair Ventura queria ter esses problemas na equipe corintiana, porque ele pegou um time bem quebrado da época do Fábio Carille, alguns jogadores foram embora, alguns jogadores machucaram, e ele tem que se virar nos 30 para montar um time que a gente percebeu na final da Copa do Brasil, não teve aquela qualidade técnica que a gente já viu no Corinthians até pouco tempo. Sobre a equipe que vai a campo, amanhã o Douglas volta ao time, o Ângelo Arauz, ele está suspenso, né? Foi expulso do jogo contra o São Paulo, e o Danilo Avelar assume a lateral esquerda porque o Carlos Augusto serve a seleção sub-20. Então o time do Corinthians não teve trabalho tático hoje no CT Dr. Joaquim Grava, mas dá para colocar a formação com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Douglas, já liberado desse desconforto muscular que o tirou do clássico contra o São Paulo. Romero, que está de moral toda, convocado para a seleção paraguaia, Jadson Pedrinho e o Danilo Emanuel Carneiro, com 39 anos, mineiro de São Gotardo, vai atuar na frente como atacante.